Jogou com o time titular. Aonde o Flamengo jogou com o time? O Flamengo jogou hoje com o time titular. Não, muitos titulares jogaram. No segundo tempo. Mas o Flamengo, a gente costuma dizer que o Vitor Pereira não tem um time titular. Não. Ele não tem um time, né? Ele não tem um time titular. Ele reveza muito, mas viajaram, estavam lá. Isso, os caras ficaram no banco. Os jogadores importantes ficaram no banco. E o Flamengo tem 2 gols de vantagem. Então, o Palmeiras, eu repito, para mim, uma estratégia errada. Critiquei, então vai lá. Tem gente que defende isso, entende? Porque tem que reverter o resultado. O Flamengo não. Nossa, o Flamengo vai começar o jogo ganhando de 2-0 do Fluminense. Pipiano, o Flamengo não tem um time definido, não tem o famoso de 1 a 11 definido e não tem uma estratégia definida. O treinador do Flamengo brinca todo jogo de roleta russa. Eu falei no sábado, alguém enxergou, acho que foi o Zé Manuel, uma evolução tática no Flamengo. Sinceramente, honestamente, eu não consigo enxergar qualquer tipo de progressão Falei que eu enxerguei no time uma estratégia do professor. Gente, olha só, a gente vive de futebol há muito tempo. Se o principal jogador de um time é o lateral esquerdo, Nilson, tem ou não tem alguma coisa errada? Claro que tem. Esse Vitor Pereira é um grande enganador. Grande enganador. Para mim não engana, não. Técnico meia boca, mas aqueles meia boca total. Como esse aí, temos muitos aqui no futebol do Brasil. Enganador, cascateiro. Bem cascateiro. Eu, se sou a diretoria do Flamengo, começo o Campeonato Brasileiro com outro treinador. O Flamengo vai correr risco com esse Vitor Pereira aí. Sabe o que é pior, Nilson? Oi. Sabe o que é o pior? É que ele enxergou o Flamengo jogando bem hoje. O que dá para dizer é que o Flamengo fez um primeiro tempo nota 6, nota 7. Aí abriu o placar, em vez de dar 2 passos atrás, porque é claro que o time do Alcas ia se expor, é um time frágil, é um time limitado. A dupla de zaga foi vendida para a LDU. O principal jogador do time foi vendido para o futebol da Bélgica. O Alcas, no continente sul-americano, é um quase nada ou ninguém. Mas o Flamengo conseguiu mais uma proeza, né? Botou Flamengo, altitude, Alcas, Al Hilal, não sei das quantas, é dor de cabeça para o Flamengo. Então, ô Nilson, o pior de tudo é que o técnico está enxergando melhora, está enxergando evolução. Eu não vejo isso aqui. Pilhado, não se justifica montar um esquema tático com 3 zagueiros e levar a bola nas costas toda hora. É uma das defesas mais vulneráveis que o Flamengo conseguiu montar nos últimos tempos. O goleiro Santos, que para mim falhou, talvez nos 2 gols, no primeiro, acho que ele demorou um pouco para cair. Ele se sente até mais fragilizado, porque tem 3 zagueiros. Quando você joga com 3 zagueiros, é para ter sobra. Mas o Flamengo leva a bola nas costas, fica vulnerável, não tem proteção no meio de campo, enfim, brinca de roleta russa a cada jogo, a cada instante. Tem muito torcedor do Flamengo que está querendo há muito tempo, não é de hoje, a queda do técnico Vitor Pereira. E aqueles que defendem a permanência não é porque gostam do Vitor Pereira, porque são mais pacientes, são mais resistentes, mais resilientes e dizem o seguinte: vamos dar tempo ao tempo. Não tem que dar tempo ao tempo, porque o tempo já mostrou que o tempo do Vitor Pereira já passou. A campanha dele esse ano é imagem e semelhança do desastre que fez o Paulo Souza no ano passado. E até quando, eu pergunto, a diretoria do Flamengo vai ficar abraçada ao Vitor Pereira? Agora, essa situação, que a gente estava falando do Flamengo do Vitor Pereira, a minha questão é a seguinte, o Viga também pode falar, mas perguntando pro Flávio, pro Zé, para todo mundo da mesa. O Flamengo, nitidamente, demorou para demitir o Paulo Souza. Eu odeio o Paulo Souza. Eu acho o Paulo Souza o pior treinador da história do Flamengo. E eu falava, gente, tem que tirar. O cara não consegue fazer o time do Flamengo jogar e ele tem um elenco absurdo. A diretoria bancou tanto que perdeu ponto pra caramba no Brasileiro e depois não conseguiu tirar. Perdeu o Brasileiro. Não conseguiu tirar esses... Então, não conseguiu tirar esses pontos. Perdeu o Campeonato Brasileiro, Sim, bancando o Paulo Souza. A questão agora é um erro manter o Vitor Pereira, porque ele pode continuar e fazer o Flamengo começar, além de começar mal a Libertadores, como ele já fez, começar mal no Brasileirão, porque o Brasileirão não é igual a Libertadores. Não dá para recuperar, amigo, não é mata-mata. Começou a perder muito ponto ali nas primeiras rodadas, pontos corridos. Então, ele prejudica o campeonato inteiro, porque depois fica tarde. Será que essa diretoria
vai aprender com o erro do Paulo Souza ou será que não? Que eles vão segurar o Vitor Pereira. Eu digo uma coisa, eu sou como o Viga falou, sou um pouco mais paciente porque eu não vejo opção. Eu não vejo opção no mercado. Agora, é o que eu falo, e aí o chat vai à loucura, viúva. Se o Jorge Jesus perdeu o emprego, meu amigo, chama ele pra ontem. Chama ele pra ontem. Não dá pra você priorizar o Vitor Pereira ao Jorge Jesus. Aí vai vir o discursinho. Ai, mas no Benfica ele não foi bem. Ai, mas no Fenerbahçe... Azar, no Flamengo ele foi. No Flamengo ele fez o Flamengo jogar o melhor futebol do futebol brasileiro nas últimas décadas. Então, se for pro torcedor esquecer o Jorge Jesus, traz ele de volta, pra ele não ir bem, e aí pronto, acaba. Agora, me desculpa, é que nem o palmeirense com o Abel Ferreira. Se o Abel Ferreira sair, eu tenho certeza que o palmeirense vai ficar louco pra ele voltar. Eu não entendo esse negócio. O rubro-negro, pra mim, não sei se o Viga concorda, que não é viúva do Jorge Jesus, ele é burro. Porque ele viu o cara fazer o Flamengo jogar o melhor futebol do Flamengo nas últimas décadas. Sem dúvida, sem dúvida. O Jesus é Deus, sem querer fazer qualquer tipo de trocadilho. A gente sempre fala que merece estátua, merece ser venerado, idolatrado. Me disseram hoje, inclusive, viu, Pelhado, quando ele estava no Flamengo, ele teria recebido uma proposta financeira bem interessante do Brighton, lá da Inglaterra. Mas pela identificação que ele tinha com o Flamengo, ele preferiu ficar no Flamengo em detrimento de jogar aquela que é a melhor competição do planeta, né? Que é a Premier League. E é claro que o Jorge Jesus está, que nem o Corcovado aqui no Rio de Janeiro, de braços abertos para o Clube Regatas do Flamengo. Tem que resolver essas picuinhas, essas diferenças que foram criadas aí entre alguns dirigentes e o Jorge Jesus, porque a vontade dele é de vir, a torcida rubro-negra quer muito esse reencontro com o Jorge Jesus, e qualquer que seja a aposta, qualquer que seja o resultado, vai ser muito melhor, pelo menos vai criar um clima de expectativa dentro do torcedor do Flamengo, porque hoje o torcedor do Flamengo está cansado de passar por vergonha, está cansado de ser humilhado, está cansado de ser alvo de brincadeira, de chacota, de meme na internet, porque hoje o torcedor do Flamengo não tem confiança no time do Flamengo. E o time do Flamengo não transmite confiança para o seu torcedor.